Bom dia, eu sou a pedagoga Lucy, aqui de Londrina, estou no estágio probatório. Essa é a professora Maiara Elisa dos Santos Silva, nossa professora de matemática e de recomposição de aprendizagem. Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre a recomposição das aprendizagens dentro da intencionalidade do programa Se Liga. Bom dia, professora. Muito obrigada por se dispor a estar gravando comigo, né? Para a gente estar debatendo mais um assunto aqui. E aí, hoje, qual que é a nossa intenção, né? A intencionalidade do programa do Se Liga, que é o Tempo de Aprender Mais, tem como objetivo principal proporcionar um planejamento diferenciado de ações e estratégias pedagógicas voltadas à identificação das aprendizagens dos estudantes nos últimos dias letivos agora de 2025, né? E aí ele foi criado tendo o maior objetivo, que é a recomposição da aprendizagem, que ela seja eficaz, intencional, né, equitativa, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos, né, dos estudantes, e preparando para os desafios futuros. Daí, com isso, né, os estudantes, para que eles possam recuperar, reforcem ou ampliem as suas competências essenciais, né, para o próximo ano letivo. No caso, nós escolhemos o terceiro ano do ensino médio, né, que eles possam ter sucesso no decorrer agora da faculdade, eles vão fazer agora o vestibular, né, e para isso, a gente precisa desenvolver e aprofundar algumas ações pedagógicas diferenciadas, né? No caso, para o terceiro ano, buscando atender todos os níveis de desempenho com autonomia, implementando algumas ações, assim, eu coloquei, né? De aulas, oficinas práticas, monitoria entre os estudantes, resoluções de problemas, atividades de gamificações, plataformas digitais, trabalhos colaborativos, né? E aí o nosso foco é atender a necessidade desses estudantes, classificando e aprofundando o reforço dele de acordo com o fundamento da taxonomia de Bloom, a professora conhece, né? Que é lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, certo? Certo. E aí, de acordo com a análise que nós fizemos do BI, né, nós realizamos algumas análises, a qual a professora também tem acesso, nós conversamos previamente sobre o assunto, né? E de acordo com algumas análises, a gente percebeu algumas necessidades de fragilidade de recomposição, né? Com base no BI. Por exemplo, dificuldade na leitura e na interpretação, né? Operações de matemática. Aí a gente viu a análise da construção de gráficos, que eles têm dificuldade, a aplicação das funções nos sistemas reais, né? Fragilidade nos níveis iniciais da taxonomia de Bloom, né? Que é lembrar, compreender, aplicar, né? E aí, por conta disso, a gente tem as funções, né, do contexto real, com base nesses resultados, ficou bem evidente que a gente precisa de uma recomposição, especialmente voltada para a compreensão nos conceitos da função da análise dos gráficos, do raciocínio lógico, né, de acordo com o BI, de acordo com a aprendizagem, de acordo com as avaliações internas, né, que foram aplicadas, e mapear essas fragilidades, estabelecendo um coletivo e um avanço cognitivo para eles, né? E aí algumas informações aqui, né? Esse acompanhamento nós estamos fazendo aqui agora na hora atividade da professora Maiara, né? Estamos participando eu, a pedagoga Lúcia, a professora Maiara, e nós vamos utilizar alguns instrumentos que foram o BI, as avaliações internas, registro do RCO, né? A planilha de classificação, nós fizemos uma planilha, né, professora, que a professora já preencheu, inclusive,
o conselho de classe e a observação pedagógica e a taxonomia de Bloom para estruturar essas metas, né? E aí, nesse primeiro momento, o acompanhamento seguiu da seguinte forma, né? Nós apresentamos agora a intenção para a professora, né? Nós temos a análise do BI. Professora, você acha que o BI nos auxiliou e a planilha para que a gente conseguisse mapear esses alunos? Com certeza. É uma plataforma, uma forma de avaliação muito necessária, o BI. Foi muito bom. E você falando das atividades, o terceiro ano, os alunos nos procuraram para realizar atividades onde eles citaram as maiores dificuldades deles. Interpretação, a lógica, como entender e como resolver. Eles precisam. Se o terceiro ano hoje precisa disso, com certeza os outros anos também. Exatamente, bem isso. E aí, conforme essas notas oficiais que nós temos, né, de acordo com o BI, de acordo com a planilha, né, que nós fizemos, o RCO, a gente conseguiu observar e analisar os seguintes dados, né, de aprofundamento, e aí a gente colocou, né, notas de 80 para cima, né, e aí nós temos 8 estudantes que nós fizemos ali, né, e aí até destacamos os nomes de quem são, que a gente fez um estudo ali bem minucioso, colocamos os nomes, que daí no nível da taxonomia seria analisar, avaliar e criar, para que eles aprimorem, né, professora? No segundo, nós temos o reforço, que são as notas entre 6 e 7,9. Nós temos 15 alunos, e aí também nós destacamos e conversamos, né, colocamos todos os alunos aqui, para que a gente pudesse analisar, e dentro da taxonomia, no nível, lembrar, compreender e aplicar. E no da recuperação, que são alunos que têm 59 para baixo, né, nós temos também 13 alunos, que são os que a gente fica mais... são alunos sem a consolidação mínima de nota, né, com o risco pedagógico de reprovação, que é onde a gente tem a maior preocupação, mas nós conseguimos abranger todos os níveis aqui e colocamos todos os alunos, que seria nesse caso lembrar, compreender a base, né, com mediação intensiva, né, e o instrumento que foi utilizado foram, né, a análise do BI, as avaliações internas, o nosso RCO, né, que a gente conseguiu verificar todas essas questões. O conselho, dentro da hora atividade, que a gente consegue estar conversando, né? E essa recomposição, professor, ela tem que acontecer por meio das metodologias ativas e direcionadas conforme a necessidade que nós separamos aqui para cada grupo de alunos, né, de acordo com as notas e com a profundidade que ele precisa estar aplicando, né, a necessidade dele, de acordo com esse mapeamento que nós fizemos, né. E aí, como eu falei, né, a gente pode usar aulões, né, oficinas de resolução, monitoria entre os pares, uso de plataformas digitais que você já usa, né? Trabalhos em grupos e desafios de gamificação, né? E aí, para isso, a gente tem as etapas de execução. Então, o que primeiro foi o diagnóstico. Nós diagnosticamos individual, o agrupamento dos estudantes, nós já separamos cada um deles, né? Aí nós estamos agora fazendo o nosso planejamento colaborativo entre nós duas aqui, a execução das atividades e o acompanhamento, e as devolutivas e replanejamentos conforme os avanços observados.
e por final nós vamos ter a avaliação e o registro, né? Pode falar, professora. A separação, a prática em sala. A gente separa em grupos, como foi dito. A recuperação, fazemos 2 grupos. Reforço, 3 grupos, porque é um grupo maior. Já o aprofundamento, nós pegamos um aluno de cada e colocamos em cada grupo para trabalhar a monitoria. E assim, sai um trabalho muito bom, porque quando eles ensinam, eles aprendem mais. Aprendem mais, verdade. E aí eles começam, ensinam, e aí aqueles que já aprenderam ensinam os outros. E assim, é um efeito maravilhoso. Maravilhoso. E fica mesmo. E aí eu coloquei aqui, no aprofundamento, né, que é desenvolver o nível superior da taxonomia, né, eu coloquei aqui uma sugestão de atividade, que é a modelagem matemática, o custo real de um produto até o consumidor, como sugestão. É lógico, não tem nada pronto, né, a gente sabe que todas as nossas tentativas aqui, a professora tem excelência no que faz, assim, então a gente só tem que agradecer. Mas eu coloquei aqui uma sugestão, né, que o objetivo ali é analisar a avaliação com a criação, né, então daí vai fazer a situação problema, depois a fase de análise e a fase de avaliação. Eu coloquei o passo a passo aqui, né? Que os alunos vão receber o desafio e investigar esse produto, e aí eles vão ter que ver o custo do produto, a mão de obra, o transporte, o imposto, o lucro, a variação. Então é um nível superior para que eles possam avançar, né? Na criação, os alunos podem criar um modelo matemático próprio, né? Para justificar essa lógica de onde eles conseguiram, né? E vai estimular isso, vai estimular o raciocínio deles, a autonomia, a monitoria, como a professora falou, né? Permitindo que auxiliem os colegas no reforço da recuperação, como a professora falou. Com o reforço, eu dei a sugestão da trilha das funções, que é um jogo sequencial de aplicação que tem como objetivo lembrar, compreender e aplicar, né? E aí é uma trilha criando com cartões contendo desafios matemáticos nos 3 níveis, né? Do lembrar, do compreender e do aplicar. E uma dinâmica de jogo, né? Que os alunos podem jogar em duplas, que avancem as trilhas, né? E acredito que é um pré-requisito para 2026, né? Para que eles possam estar progredindo e se engajando com mais eficiência. E na recuperação, que são os 13 alunos, oficina prática de matemática no dia a dia, descontos, preços, medidas, né? Com o objetivo de lembrar e compreender os conceitos bem básicos mesmo, né? E aí fazer uma roda inicial de conversa, atividade prática com encartes reais, né, aqueles que a gente pega no mercado, e um momento de resolução orientada, construção de problemas simples, registro da devolutiva, e aí eu acredito que quando as atividades tiverem respondido, eles vão ter mais reflexão oral sobre a aprendizagem, né? E eu acho que se a gente deixar os combinados de organização dos grupos de atendimento, aplicação das atividades propostas no plano, registros obrigatórios, a monitoria entre os pares, como a professora falou, acompanhamento pedagógico quinzenal, nós duas, o uso dos instrumentos da análise de aprendizagem, no caso a BI, e os critérios de avaliação, a comunicação contínua, né? Até o nosso encerramento, nós vamos ter um maior avanço. O que a professora acha? Perfeito. A gente vai seguir isso aí, vai fazer, e eles querem. E eles querem, isso que é gostoso, né? O gostoso do professor trabalhar isso. Eles pedem, porque eles sentem que a necessidade que eles precisam daquilo. Eles precisam saber interpretar, lembrar, agir. Eles precisam. Muito bom.
E nós estamos iniciando, né, hoje com a hora de atividade no dia 17 e vamos ter o encerramento lá no dia 18. Então, vai ter o tempo de replanejar no dia 10 do 12, avaliação interna no dia 5 do 12. Eu coloquei todas as datas aqui para que a gente pudesse se organizar. No mais, muito obrigada, professora. Estamos juntos. Ficamos por aqui. Muito obrigada. Tchau. Até a próxima.